Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. A pergunta feita pelo mestre da lei não é apenas uma curiosidade. Quando pergunta qual é o primeiro mandamento de todos, não pergunta o primeiro somente por conhecer o número do decálogo, mas ele quer saber qual é o mais importante e o qual deles é a chave de todos. Qual é o mandamento que é mais importante que todos os holocaustos, que todas as oferendas? Qual é o mandamento que é a síntese de toda a lei de Deus? E a resposta de Nosso Senhor já mostra, com certo grau de clareza, que a síntese de toda a lei divina é o amor. Diz o Senhor nosso Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, amarás o Senhor teu Deus. Tem alguns detalhes aqui. A primeira coisa do mandamento é: ouve, ó Israel. E quando fala em ouve, está dizendo de uma norma que é obedecer. Ouvir está vinculado a obedecer, mas não é de qualquer obediência. Não é ouve, Israel, apenas no sentido de escuta o que Deus tem para dizer. Não, é ouve no tipo de obedece, mas não só obediência moral, é obediência da fé. Olha o que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, o primeiro elemento fundamental é: existe um único Deus. E talvez, por estarmos acostumados com a cultura cristã, ouvir que Deus é um só, isso pode soar para nós como uma palavra normal, como, isso é verdade, Deus é um só. Não. Quando nós falamos que existe um único Deus, nós estamos dizendo que não existe outro. Você vai dizer: tudo bem, mas o que significa isso? Olha, se o mundo tivesse muitos deuses, se fossem muitos os deuses presentes no mundo, cada um poderia escolher qual Deus seguir e cada um desses deuses poderia gerar no ser humano uma eternidade. Poderia ter um céu para cada um, poderia ter uma salvação para cada um, poderia ser em absoluto. De fato, ainda que publicamente, do ponto de vista civil, a gente saiba que as pessoas têm liberdade religiosa, obviamente, mas nós também sabemos, do ponto de vista da fé cristã, que quando falo que tem um único Deus, estou dizendo que existe um único princípio de moralidade, um único comportamento, um único céu, um único prêmio. Quando nós falamos na unidade de Deus, estamos dizendo de certas renúncias, de tentar manipular a vida, manipular o mundo através de forças ocultas. Porque como Deus é um só, e ele é soberano, e ele é muito maior do que o mundo, não tem nada que você possa dar para ele que ele já não tenha. Você não tem como subornar o Deus único, porque não tem ninguém parecido com ele. Ele é único, ele tem todos os poderes. Então não dá para tentar de alguma maneira subornar Deus. Eu te dou isso daqui e você me dá outra coisa. Não, ele é único, soberano e tem todos os bens. Diferente de uma ideia talvez antiga, dos cultos antigos, que pensavam que se você pega um objeto, você é capaz de agradar esse um Deus para que ele faça um favor para você.
precisa de uma colheita e aí você pede uma ajuda. Quando nós cremos num Deus que é único, nós estamos dizendo existe um único princípio. E este único princípio não depende de nada, não depende de ninguém, e nós nos entregamos para ele. Nós não tentamos subornar Deus para que ele faça algo para nós. Nós nos colocamos como filhos e servos, e não como senhores e condutores, como se ele fosse um escravo que tivesse que servir às nossas vontades. Nós nos colocamos diante de Deus como filhos e também como servos. E isso é o primeiro ouve. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um caminho. Depois, tem um outro prêmio fundamental de entender. É que quando falamos que Deus é único, que Ele é grande e que a salvação é Ele, nós estamos dizendo também que o prêmio é Deus. Existe uma diferença entre conceber uma tentativa de suborno ou de serviço de muitos deuses, do tipo, eu faço uma ajudinha para esse aqui, para ele me dar uma ajuda ali. Então o prêmio não é Deus, o prêmio é o que Deus tem para te dar. Em Israel, a ideia não é essa. O prêmio de todas as obras que nós realizamos é o próprio Deus onipotente. Não é que você vai, eu vou fazer uma coisa para Deus para ele poder me dar uma ajudinha. Não, o prêmio é ele. Eu vou ofertar um sacrifício de um touro para ver se Deus ajuda a ter colheita. Não, o prêmio mais importante é ele. E é por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Por que isso é tão importante? Porque quando nós amamos uma pessoa, nós trazemos alguém para dentro de nós. É próprio de quem ama de trazer para dentro de si aqueles que ama. A pessoa vem na nossa mente, a pessoa fica no nosso coração, nós nos esforçamos para fazer o bem àquela pessoa. Então, quando nós falamos, amarás o Senhor teu Deus, é uma maneira de dizer, fazer com que Deus possa preencher o nosso coração, a nossa alma, o entendimento e as nossas forças. Essa é a definição de santidade. Uma vez num livro, lembro de um livro de São Tomás chamado Sobre a Perfeição da Vida Cristã, e ele se perguntava, como é que vamos definir a santidade? E aí São Tomás citava exatamente esse trecho aqui. Olha, a definição de santidade é a pessoa que ama o Senhor Deus de todo o coração, quer dizer, com toda a sua vontade, tudo que ele quer é amar a Deus, o prêmio para ele é Deus, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, o que mostra, quando se fala do entendimento, falamos sobretudo das capacidades intelectuais, a mente daquela pessoa traz a fé. Uma pessoa que ama a Deus com todo o entendimento é aquela pessoa que o natural da mente dela, a palavra que sai da boca dessa pessoa, naturalmente é a palavra divina. Ela fala como alguém que tem palavras de Deus. Depois, ter Deus presente na alma é quando as nossas próprias paixões querem as coisas divinas. Recordo-me uma vez de ouvindo uma pessoa que tinha passado por um processo de transformação espiritual muito grande, um processo de desenvolvimento da vida interior, e a pessoa dizia que depois de um tempo, aqueles pecados que antes pareciam saborosos ou que atraíam, passaram a ser um pouco asquerosos, a pessoa sentia vontade de ficar longe daquilo, até certo nojo de certos pecados. E por que isso? Porque Deus ali naquela pessoa, ele não só estava na mente, na inteligência, porque sabia que Deus existia, que era real, não só na vontade, porque queria amar a Deus, mas também nos sentimentos. Até nos sentimentos, ele sentia algo parecido com o que os santos sentem, com o que Deus sente. E por fim, com toda a sua força, com todas as capacidades corporais que nós temos. É a pessoa que faz tudo através do corpo por causa de Deus. Tudo que acontece na alma por causa de Deus. Isso é santidade. Só que alguém poderia pensar que o santo é alguém que faz isso em relação a Deus e esquece o próximo. E daí vem o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, aqui tem um dado muito importante. Amar o próximo como a si mesmo é fazer com que o próximo seja um segundo eu. Ele é um segundo eu. Quando ele é prejudicado por alguma forma, de alguma maneira eu me sinto mal,
tratar o próximo como um segundo eu, isso daí é amizade, é tratar com amor de amizade. A amizade é isso. O outro é um segundo eu. Eu quero o bem dele como se fosse o meu. Isso é amizade. E quando ele fala para amar o próximo como a si mesmo, é como se Nosso Senhor dissesse: você precisa fazer duas coisas fundamentais. Primeiro é estar cheio de Deus, na mente, na vontade, nos sentimentos e nas ações. E depois precisa fazer com que a sua própria relação com o próximo seja cheia de Deus. Porque quando pede para amar o próximo, como a si mesmo, não pede para fazer esse ato de amor apenas com amor humano, é com o amor que nasce da vida espiritual, com amor de caridade. E quando nós fazemos esse ato de caridade para o bem do próximo, Nosso Senhor nos ajuda e age conosco em cada coisa que fazemos. Isso é a definição do santo. É alguém que santificou todas as potências da própria alma e todas as relações que tem. Consigo mesmo, quando ele olha para dentro da própria alma, ele encontra o que tem de mais bonito a ser encontrado na natureza. Na verdade, não na natureza, na realidade. Deus mesmo, que mora na alma daquele que o ama de todo o coração. E quando ele olha para o lado, que ele tem um amigo, ele ama aquela pessoa como Deus amaria. Ama com a força divina. E nisso está a santidade. Por isso esse é o mandamento mais importante. E o que isso tem a ver com as outras leis? Claro, porque quando nós cometemos pecado, geralmente algumas das nossas faculdades foram pervertidas. Ou é uma paixão que nos leva a fazer uma coisa errada, e aí a gente tem que fazer mortificação da carne para não cometer aquele pecado. É como se a vida espiritual fosse um jogo de batalha naval. Nós temos regiões dentro da alma que já são de Deus e outras que não são. Ganha quando Deus domina todas as áreas da alma. E assim é a vida santa. E é por isso que existe mandamento. E é por isso que nós meditamos e pedimos a Deus sempre a salvação. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.